Querido Mestre Jesus, nosso amado benfeitor maior, nosso guia, nosso professor, obrigada, Senhor, por mais esse encontro, mais essa oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos sobre esses ensinamentos que nos foram deixados pelo trabalho árduo de Chico Xavier e de tantos outros benfeitores. Obrigada, Senhor, por essa bênção, por ter esse conhecimento, por ter acesso a esse conhecimento. Que nós possamos, Senhor, utilizar esses conhecimentos de maneira positiva em nossas vidas, que nós consigamos transmitir esses conhecimentos e que nós nunca percamos o nosso interesse em estudar, em conhecer, em evoluir. Obrigada, Senhor, que o encontro de hoje seja abençoado, que as nossas mentes estejam abertas e atentas para tudo que será ensinado, tudo que será dividido aqui hoje. Abençoe o nosso encontro, Senhor, que os nossos amigos espirituais nos inspirem, nos guiem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Seja. Obrigado, Lu. Obrigado a todos pela presença. Hoje damos, então, continuidade ao estudo do livro Libertação. Iniciamos o capítulo 1. Muito bom. Muito bom, amigos. Então, nós vamos iniciar. Este é o primeiro capítulo, né? Nós temos 4 páginas e Não 4 páginas do primeiro capítulo. O capítulo foi dividido em 3 partes, é, né? essa é a As minha primeiras parte, 4 né? partes, as primeiras 4 páginas. Exato. Então, nós temos aqui o contexto, né, estamos iniciando esse livro. Nós vamos encontrar André Luiz num educandário, num salão de um educandário no plano espiritual. Algumas dezenas de espíritos, de indivíduos estão nesta conferência. Quem faz a conferência é o ministro Flacos e o assunto são as colônias purgatoriais. O assunto é esse, justamente porque, e André Luiz está presente, justamente porque o instrutor Gúbio concedeu a ele a permissão de acompanhá-lo, né, a uma dessas colônias espirituais, a uma dessas zonas do mundo inferior, né, do plano espiritual inferior. Então, isso coloca o contexto do livro, né? E, nesse momento, o ministro começa a sua fala. Então, eu vou destacar alguns elementos e vou me concentrar em alguns aspectos. Inicialmente, ele começa dizendo que superiores, né, que trabalhem em benefício dos inferiores, de um modo persistente e substancial, não podem usar as armas dos inferiores sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. Isso é muito interessante, porque, primeiramente, mostra que o plano espiritual, se quisesse, que o plano espiritual superior, se quisesse, poderia se impor, né? Mas impor-se é usar
as armas que já estão em uso pelo plano inferior. E é muito interessante essa fala, porque ela nos mostra a questão da batalha entre o bem e o mal. Ela nos lembra a questão da guerra assimétrica e ela nos explica porque quase sempre os bons parecem sempre perder nessas batalhas, né? Aparentemente, porque elas são assimétricas. Moralmente, aqueles que são superiores e bons não vão recorrer à enganação, a subterfúgios, a armações, né, a tapiações, a maldade, né, enquanto que nos inferiores não há hesitação em recorrer a esses estratagemas. Então, mesmo que seja assim, o benfeitor está dizendo, não podemos usar essas armas, né, que são usadas por esses espíritos inferiores, ou por aqueles que estão numa condição inferior. Então, ele começa a elaborar alguns conceitos que são importantes e que vão ser importantes porque introduz o que vai acontecer no livro. Primeiramente, ele diz que quando nós vamos instruir, educar, né, servir, há diferenças de níveis nessas funções. Por exemplo, a severidade pode funcionar muito bem na instrução, quando nós queremos ensinar um conceito, um conteúdo, uma prática a alguém. Mas o amor, no entanto, ele é companheiro daquele que serve. Bom, servir aqui é trabalhar em favor de alguém. E ele vai fazer uma distinção entre essas noções. Porque, novamente, aqui o plano espiritual superior, ele poderia usar a severidade, né? Mas aí você não consegue ir muito além da instrução, né? E ele vai dizer que aí você não causa aquilo que nós queremos, que é a mudança verdadeira e a renovação efetiva. Então, o benfeitor vai dizer que a educação, né, aquela educação formal, né, ela é oferecida de fora para dentro. Nós não estamos aqui falando do termo, nós podemos distinguir em instrução e educação. Aqui os dois estão sendo utilizados quase que como sinônimos. Então, alguém, esse alguém pode ser o educador, o Estado, a sociedade, etc. Ela educa, instrui, forma o educando. Então, esse processo é um processo exo endo. Exo quer dizer externo, né? Então, ela vai do externo para o interno. É alguém agindo sobre alguém, é alguém atuando sobre alguém, né? E no caso que nos interessa, nesse trabalho que o benfeitor Gúbio e André Luiz vão fazer, nós estamos procurando a renovação, ou seja, o aperfeiçoamento real da criatura, a mudança de caminho, a alteração de destino. E nesse caso, nós vamos ter, né, um fenômeno que inicialmente pode ser exoendo, né, de fora para dentro. Então, eu destaquei aqui, né, seria a educação nesse processo, a flecha é unidirecional. No caso da renovação, no entanto, o processo tem que ser bidirecional, né? A renovação não pode se fazer se não houver, né, se não vier também do interior do indivíduo. Se não houver adesão, participação, colaboração, né? Então, ambos os impulsos, tanto o impulso de fora para dentro quanto de dentro para fora, eles são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Então, o que se passa nesse processo, tanto de educação quanto de renovação espiritual, implica diretamente as forças da mente humana.
né? Inicialmente, você tem alguém agindo de fora para dentro dessa mente, e no momento em que o espírito adere à mudança, ele começa também a agir de dentro para fora, né? Então, nos diz o benfeitor que nesse momento, né, nós veremos que a força mental de que é questão aqui, ela é desconhecida por hora da criatura humana, mesmo sendo esta, né, que nos preside a todos os atos da vida. Então, isso é vasto, né? No livro Roteiro, Emmanuel vai nos dizer a psicologia e a psiquiatria entre os homens da atualidade conhecem tanto do espírito quanto um botânico restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance de suas mãos. Então, isso nos dá uma ideia, né, da extensão do que seja isto, e Emmanuel aí começa a nos ajudar a entender melhor o que seja a mente, né? Ele vai dizer que ela é um manancial vivo de energias criadoras. Ele vai nos dizer que o pensamento é substância, coisa mensurável, e André Luiz vai nos dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que há mesmo uma partícula mental, né, responsável pela transmissão do pensamento. Ou seja, um dia nós seremos capazes de entender, né, que assim como tem o elétron, que é a partícula responsável pela carga elétrica, nós teremos condições de manipular, já temos, na verdade, né? Se entendermos como funciona a partícula de pensamento, né? Então, indo adiante para tentar, e esse é um dos aspectos que eu vou me fixar, né, a questão da mente, porque ela é fundamental para a compreensão do que vai acontecer, do que André Luiz vai descrever no processo do livro. Então, nós temos, nos diz Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É óbvio que, lendo assim, é bastante hermético, né? Nós ficamos meio que coçando, né, a cabeça. O que quer dizer isso? Bom, vamos tentar, né, compreender a natureza da mente. Nesse caso, que Emmanuel está nos dizendo, a mente é compreendida como o campo da consciência desperta, isto é, o espaço onde atuam nossas percepções lúcidas, raciocínio, né, as sensações, a triagem de todas as sensações, a capacidade de falar, de pensar, de idealizar. E isso se passa dentro do estágio evolutivo atual da humanidade ou desse espírito, né? Então, o campo de consciência desperto de um Cristo não é o mesmo que o de um silvícola, né? E a mente é limitada pela posição espiritual do ser humano entre a animalidade e a angelitude, como nos diz Emmanuel, sugerindo que ainda estamos em transição entre instintos primitivos e virtudes elevadas, né? Então, nós vamos aos poucos
desintrincando tudo isso, né, para que a gente possa entender melhor o que ele está falando. E aí ele vai nos dizer, né, na sequência, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Bom, vamos tentar entender isto, porque isso é fundamental para a compreensão do que vai se passar no livro. Neste caso, nós temos aqui, né, podemos afirmar que, embora Emmanuel fale, né, eu estou tentando arrumar aqui o negócio para ficar melhor. A mente, nesse caso, ela pode, porque ele fala, a mente é composta, né, de um espelho que tem uma face receptiva, que é o coração, e uma face emissora, que é o cérebro, né, que é a mente. Então ele vai nos dizer, a metáfora aqui, né, que ele utiliza é o do espelho da vida. Então a mente pode ser comparada a um espelho, ela reflete a vida, tanto internamente, ou seja, nossas emoções, nossos ideais, ideias, quanto externamente, ações, palavras, etc. O coração representa a face desse espelho, né, a parte afetiva, sensível. E o cérebro é o centro das ondulações mentais, a sede do pensamento em sua dinâmica criadora. Os princípios que regem a mente e o universo. Então, nós temos, né, o que ela é e os princípios que a regem, segundo o que Emmanuel está nos dizendo. A mente e o universo funcionam sob as leis da interdependência e repercussão. Tudo se conecta, tudo reage a tudo. Esse movimento constante implica mudança, renovação e influência mútua. Isso vai ser importante. Então, e aí nós temos a cadeia de eventos, né, que ele fala no final do texto. O reflexo ou a sensação, as percepções que nós temos, geram emoções, né? Estas geram ideias e estas geram ações e palavras, né, com os quais nós vamos agir e interagir com o mundo. Bom, em que medida isso será importante para nós, né? Como isso vai ser tratado na questão do livro? Como é que uma das coisas que vai ser muito importante nisso, né, quando ele fala dessa questão do espelho da vida, uma das questões que a gente pode responder é como ocorrem mudanças. Se nós olharmos o texto, né, nós veremos, por exemplo, aqui um texto, né, na continuação, né, em semelhantes manifestações, ou seja, quando nós começamos a agir, né, porque tem uma cadeia de eventos: sensação, reflexo, emotividade, ideia, ação e palavra. Depois dessa sequência de eventos, nós começamos a alongar os fios geradores das causas, porque nós estamos agindo. Desses fios geradores nascem as circunstâncias, os eventos, os fatos que são gerados por nossas ações. Destas circunstâncias, nós podemos ter
circunstâncias que bloqueiam ou alavancas que são libertadoras da nossa existência. Então, na sequência, ele nos dirá: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, isso explica por que nós precisamos que superiores desçam para ajudar inferiores. Porque professores precisam ensinar alunos. Porque pessoas que têm experiência numa profissão precisam formar outras. Porque ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Isso é fundamental. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então é nessa interação, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, e no fato de que nós nos refletimos uns nos outros, né? Iguais entre iguais, superiores sobre inferiores, inferiores sobre superiores, que nós temos um movimento de mudança. Aquilo que pode alterar a percepção de uma pessoa, aquilo que pode mudar o destino de alguém. Às vezes, um encontro, uma palavra, um texto, a convivência com alguém que nos sirva de exemplo. E todo o nosso destino pode ser alterado, né? Então, esse texto de Emmanuel explica muito bem esse processo, né, que está em curso. Então, nós temos um esquema, né? Nós temos a mente que projeta-se sobre o mundo, né, e que também capta o mundo que é projetado sobre ela. Então, nesse processo, nós temos, né, um processo dialético contínuo, em que nós agimos nos projetando e em que nós recebemos o que é projetado sobre nós, né? E é nesse movimento constante, né, no fato de que nenhum de nós está isolado, que nós acabamos produzindo mudanças e aprendendo, né? Aí nós podemos, com base nisso, entender o que sejam os círculos purgatoriais, né? E nós recorremos para isso a André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. São esferas obscuras. Ah, não, aqui ainda nós estamos no Libertação. São esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, né? Então, ele está explicando por que está indo uma missão para as zonas inferiores. E ele também está dizendo que, né, nessas zonas inferiores se cristalizam, né, as mentes dessas criaturas, se projetando sobre o mundo, né, que eles estão criando, com a própria condição em que estão. E eles não se regeneram à força de palavras, né? É preciso exemplo, é preciso... Não adianta falar. Não adianta falar, né? Então, se isso adiantasse, ajuda, obviamente, mas é o exemplo que pode transformar essas almas, né? Então, nós temos, na sequência, ele vai nos dizer, né, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer:
E sabendo-se que a alma é direção, ou seja, a alma é ação. A alma está no campo das causas. E o corpo, obediência, ou seja, no campo dos efeitos. É da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que, nos órgãos de sua manifestação, recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Então, nós veremos que fenômenos como a licantropia, o estado de miséria ou de sublimação de luz que nós refletimos no próprio corpo, tanto físico quanto espiritual, é, na verdade, fruto dessa relação alma, causa, né, veículo de manifestação, obediência, efeito. Né? Então, isso explica e vai ajudar na compreensão para saber, né, qual é, por que nós estamos vendo o que vamos ver nesse livro. Né? Então, na sequência, ele nos diz o seguinte: obliterados os núcleos energéticos da alma, então vejamos bem, quais são os núcleos energéticos da alma? São chakras, né? Nós temos os superiores e os inferiores. Então, obliterados, bloqueados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente, pelo excesso da taxa de remorso, nos fulcros da memória, na dor do arrependimento a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser. Notemos, plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, a mente é o espelho da vida, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retomará o aprendizado prático das lições em que faliu. É dessa forma, por exemplo, que os suicidas, com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual em detrimento de outros que se mantêm mal baratados e oclusos. Então vejamos bem, eles padecem ou padecemos por largo tempo a influência constante das criações mentais aflitivas deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação de monoideias de certos núcleos do corpo espiritual. Ele traduzindo, ele está dizendo, se você pensa em comida todo dia, é o que você vai ver quando desencarnar. Se você pensa em sexo todo dia, é o que você vai ver quando desencarnar. Quando eu estou dizendo aqui de modo doentio, né? Se você pensa em dinheiro, você vai ver isso quando desencarnar. Então, por quê? Porque os centros espirituais, né, que estão sendo usados nesse caso, são centros dos instintos, dos prazeres, das satisfações terrenas, né? E os centros superiores que poderiam abrir para esse espírito uma compreensão, né, de beleza, entendimento, elevação, euforia, né,
sentimentos elevados estão embotados, estão bloqueados. Eles não estão sendo alimentados por energias, né? Então, é isso que faz com que espíritos possam ficar durante muito tempo prisioneiros no plano espiritual dessas construções que são deles mesmos, né? Que são construções próprias deles. E aí ele nos diz, né? É porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação. As imagens plasmadas pelo mal à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente servem para a formação das paisagens, notemos bem, servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Então, isso está no livro Evolução em Dois Mundos. E nos explica muito bem como são constituídas estas zonas inferiores, né? Então, nós vemos aí, né, que há um trabalho a ser feito, e ele vai nos dizer, né, algumas frases que lembram a natureza desse trabalho. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. É nesse intercâmbio, né, que nós vamos nos socorrendo. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Então, o trabalho, né, ele tem essa natureza de colaboração, né? Então, nós vemos que não é sem razão que o espírito começa, né, que o ministro Flacos começa explicando a importância da mente. E foi esse aspecto que eu achei que valia a pena explorar, porque ele explica de maneira muito clara, com os textos também de André Luiz, aquilo que vai acontecer no livro, né, as paisagens que nós vamos ver, os acontecimentos, né, alguns bastante dramáticos, e que quando nós não entendemos, nós vamos dizer, isso é um romance, né? Isso é só figurado ou figurativo. E na verdade não é, né? Porque nós temos que lembrar, tem muito, tem muito conhecimento implícito nisso tudo que nós estamos falando. Por exemplo, um desses conhecimentos é que o corpo perispiritual é um corpo de natureza extremamente plástica, flexível, né? Então, é uma bênção que nós estejamos no corpo físico,
porque pensamentos cultivados por muito tempo acabam mudando a natureza do perispírito, né? Se nós desencarnamos naquele momento, nós vamos para o plano espiritual, né? Ou entramos no plano espiritual com um corpo perispiritual que manifesta aquilo que nós cultivamos durante muito tempo. Então, é aí que nós vemos que pensamentos, emoções, né, tudo isso acabam se refletindo, né, no nosso próprio corpo espiritual. E a nossa identidade não pode ser escondida nesse momento, porque ela se reflete em nós mesmos, que nós cultivamos, né? Então, nós podemos esconder as coisas das pessoas no mundo físico, porque nós temos uma visão limitada. Mas não podemos esconder essas coisas, né, dos benfeitores, pelo menos, no plano espiritual, né? Então é isso. Nós temos um conjunto de conhecimentos que é muito vasto, né, que tem muita informação, mas acho que dá para a gente começar a entender, pelo menos, o que nós vamos ver, né, no correr do livro. Então, nós finalizamos por aqui, abrimos para comentários, discussões e participações. Vou aproveitar que está aberto, então. A gente dá para ter uma noção, né? Não sei se todos leram aqui o início do capítulo, eram apenas 4 páginas, né, do documento PDF, mas dá para ter uma ideia, né, da complexidade do assunto que vamos estudar juntos. A nossa ideia num estudo como esse não é de ficar na superfície do texto e de lê-lo como um romance, mas de aproveitar o conhecimento profundo que existe, né, nas páginas que André Luiz nos deixa através das mãos de Chico Xavier. Então ele inicia bem, né, esse capítulo fazendo esse apelo, né, para que a gente compreenda que eles vão fazer uma visita nos mundos purgatoriais, onde eles vão ver muito sofrimento, espíritos em condições de muita necessidade, espíritos ainda vinculados ao mal. Esses benfeitores eles vão entrar nesse mundo, né? Nós vamos ler nesse livro a entrada desses benfeitores nesse. Eu já li esse livro há um tempo atrás, mas tem aspectos do livro e partes do livro que são às vezes a gente fica pensando, meu Deus, né? Será que existe isso mesmo? Então, acho que a gente precisa se preparar para esse estudo, porque existe um conhecimento muito importante por detrás desse romance, né, dessa descrição que André Luiz vai fazer. E ele começa falando sobre a importância da mente, né? Quando esses benfeitores, eles vão em socorro, eles vão ajudar esses espíritos. Nem todos os espíritos estão prontos a serem ajudados. Mas a ideia desses benfeitores, como o César destacou, aqueles que estão no sofrimento e vivendo em condições inferiores precisam, né, dos espíritos superiores. Mas não, eles não vão chegar lá para dar discurso e para fazer oratória. A intenção é levar, é fazer o trabalho com amor, é fazer o trabalho através do exemplo, né? Então ele vai dizer que esses espíritos que estão vivendo nesses mundos purgatoriais, eles precisam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes um modo de sentir e pensar, né? Só voltando numa das frases que o César destacou, né? Às vezes a gente pergunta como fazer, né, uma pessoa mudar de ideia, como fazer uma pessoa que insiste numa posição e não muda, e não adianta falar, porque a pessoa não entende, não sai daquela forma de pensar. Então, existe uma forma de ser trabalhado. Existe o tempo e existe o sofrimento. Tudo isso vai fazer, né? Vai ter um papel importante na, na busca desses espíritos sofredores. E só para terminar o meu comentário e passar para outra pessoa,
a gente vai, né, sobre a mente, as ideias, né, o sentimento que provoca o pensamento, que provoca a ação, tudo isso encadeia, né, como o César colocou. É um assunto que a gente tem que estudar e reestudar, porque é muito complicado. Mas o Leon Denis, ele vai dizer que não existe assunto mais importante que o estudo do pensamento, dos seus poderes e de suas ações. O pensamento é a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Então, o poder do pensamento, ele é imenso e a gente não tem ainda conhecimento suficiente. Esses estudos servem para que a gente vá, compreendendo a importância do pensamento. Então, eles podem nos levar, né, nos elevar, ou eles podem nos levar para baixo. O pensamento prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e as vergonhas da humanidade. Porque tudo começa num pensamento. Tudo começa no pensamento. Aquele que cria a sua ideia começou lá a ação começou numa ideia. Então, um celular é o produto da ideia de alguém, né? Então, o pensamento ele pode criar coisas maravilhosas e pode te levar à destruição. Então, a gente tem que ter muito bem claro tudo isso, porque a situação desses espíritos nos mundos purgatoriais, elas são consequências dos pensamentos e dos sentimentos desses espíritos, do que eles estão criando para si mesmos, do que eles vivenciaram e eles vivem em circuito fechado naquele mesmo pensamento, nas ideias, como César disse. Quem só pensa em dinheiro só vai ver dinheiro no mundo espiritual. Quem só pensa em comer vai estar no meio da comida o tempo inteiro, mesmo que esteja no meio da lama. Mas é a única coisa que vai perceber em torno de si é o que ele tem no pensamento. Então, é um assunto vasto, né? Esse capítulo a gente dividiu em três, poderia ter dividido até em seis, para que a gente possa explorar bem, mas vamos tentar, né? Extrair, e acho que vale a pena depois fazer uma nova leitura dessa parte, para retirarmos os elementos mais importantes. Bom, Yuri, Oi, boa noite. Eu estava assim, quando estava escutando e lendo o texto, estava pensando assim, extrapolando um pouco essa ideia das zonas purgatórias, um pouco o que a gente vive aqui no, na Terra, finalmente, porque assim estamos rodeados todo o tempo de espíritos que têm baixa vibração, que a gente sabe que esses irmãos muito necessitados estão aqui, muitos deles vêm a nossos trabalhos, mas também está aqui no ambiente. Ai, quando ele começa o capítulo falando que eles não se rebaixam o, um, o mesmo nível que eles. Eu me lembrei da história do Chico que fala quando um deles pulou ele no sol e que Manuel disse, não, 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 porque se você se ficar chateado, está indo no mesmo nível. Então, assim, nós estamos todo o tempo rodeados deles e muitas vezes, como para mim, a vezes sinto os espíritos pesados ou necessitados assim, e eu fico assim como um pouco brava, não? Aí deixe-me em paz, assim. E a gente não porta atenção que a gente se rebaixa a esse nível deles, né? Acho que ac- posso falar por mim, mas actuo assim como por esse instinto, por esses reflexos que ele fala, não? Que estão tão cristalizados, não? Estamos acostumados a responder com agressividade e tudo isso, mas assim, aí eu pensei, eu escrevi assim como a importância do ambiente, assim, todo o tempo estamos recebendo, estamos emitindo a importância do ambiente, a importância de utilizar a saúde do tempo também, porque se a gente está, se nos deixamos levar por essa energia, pelos pensamentos dos nossos irmãos que está eh, nos ambientes, assim, aí entramos nesse círculo de eh, como dizer?
Sim, e com os mesmos, esse circuito fechado que a gente falou agora. A importância da reforma íntima, a gente entende que se nossos pensamentos estão sempre nas nossas paixões e nossos vícios, aí ficamos no mesmo nível que eles, não? Então, eu me lembrei assim de um benfeitor que ele vindo a um trabalho e ele falou que como nós somos exemplos em todo momento, todo o tempo estamos sendo exemplos para alguém, que estemos no trabalho, com a família, mas também para os nossos irmãos desencarnados. Então, a conduta reta para nós é sim importante. E esse capítulo, para mim, assim, mostra novamente a ajuda da espiritualidade, como esses benfeitores se preocupam pelos irmãos mais necessitados, que somos todos nós, mas para ajudar eles, sabe? Quando fala no livro que você falou, César, que o carinho dos benfeitores que vem ajudá-los, como é importante essa transformação. Isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Sem dúvida. E é interessante porque nós mudar a forma de pensar de alguém, né, e de sentir não são coisas simples, né? Quando a pessoa está em busca ou está já cansada, né? Isso pode talvez acontecer com mais facilidade, mas se a pessoa não estiver aberta, né, conseguir isso exige, né, que você se coloque, né, ao lado dela e tenha paciência e vá dando exemplos, né, de como pensar. Então, quando nós falamos e agimos diante das outras pessoas, como a Yuri nos falou, né, a questão do exemplo, nós estamos indiretamente comunicando alguma coisa, né? Então, é como uma criança que nos observa. Ela não observa muitas vezes o que falamos, né? E um espírito nessas condições é exatamente a mesma coisa. A criança, ela não tem hipocrisias, né? Ela manifesta aquilo que ela sente, que ela gosta, que ela não gosta. E ela não percebe aquilo que nós estamos falando. Ela percebe como nós estamos falando. Então, se ela faz uma coisa que não é boa, né? E nós falamos, não faça isso, né? Acabou, né? Porque você comunicou com a tua expressão, com o teu rosto, uma mensagem diferente, né? É diferente de você dizer não faça isso, né? Ele vai, o rosto combina com a fala. Então, para mudar espíritos, né? E aí nós temos que puxar isso para o que a Yuri falou, né? Para a nossa vida de todo dia. Quem de nós não tem familiares que ainda são renitentes à ideia, né? Quem não tem amigos, quem não trabalha com pessoas que não querem ouvir falar disso, né? Mas é o nosso exemplo, é o nosso bom senso, é a nossa forma tranquila de lidar com as coisas, né? Que vai mostrando para a pessoa que existe uma outra forma de pensar e uma outra forma de sentir, né? Então, são processos complexos, né? No momento em que o espírito se abre, então fica mais fácil. Por exemplo, uma das condições para que ocorra a mudança na vida de uma pessoa é que ela, por efeito do sofrimento, comece a questionar o que ela está fazendo. Então, por exemplo, ela comece a dizer, mas não está funcionando, né? Não está funcionando, não está dando certo isso. Mas isso depende do nível da pessoa. Mas em todos os níveis, no entanto, isso é complicado. Por exemplo, uma pessoa que está muito no nível instintivo, ela pensa em prazer e sexo, comida, dormir, se divertir.
Então, ela está muito no nível do instinto. Toda vez que ela se satisfaz num nível desse, ela acha que está funcionando. Então, muitas vezes vai levar muito tempo para ela entender que não está funcionando, né? E ela vai, eu estou bem, estou tendo prazer, estou, né? E isso pode levar muito tempo para que a pessoa, aí aparecem as doenças, né? A pessoa passa a viver e a atrair amigos que também não tem nada para acrescentar na vida dele. Chega um momento que às vezes a pessoa cansa, né? Mas emocionalmente, né? Uma pessoa muito possessiva, uma pessoa muito autoritária, uma pessoa muito fechada a ideias, né, de fora. Quanto tempo leva para que a pessoa perceba, né? Então, nos níveis da sensação, nos níveis da emoção, nos níveis do intelecto, tem, né, a boa atitude e a atitude que não é boa. A atitude de abertura e a atitude de, né, fechamento. Então, nós temos que tomar cuidado, né? O processo de mudança, ele exige uma abertura constante, mas uma abertura ao que é superior a nós, não ao que é inferior a nós, né? Então, é aí que está o segredo do crescimento. E, se nós queremos mudar, né, nós temos que fazer isso que estamos fazendo aqui. Não é num boteco que nós vamos ouvir esse tipo de assunto, né? Não é num carnaval que nós vamos, então, né, não é numa badalação, né, que nós vamos ouvir falar dessas coisas. E que também não é lá que nós vamos encontrar pessoas interessadas em crescer, em melhorar, em aprender, em descobrir coisas novas. Então, mas é um processo que exige engajamento, né? É por isso que, para almas muito renitentes, leva um tempo, porque para conseguir esse engajamento é muito difícil, né? A pessoa está num sistema, ela obliterou, ela bloqueou centros nervosos que são responsáveis pela mudança, né? O chakra frontal e o coronário, né? O da garganta e do coração são chakras que devem ser alimentados por energias de interesse, de busca, de renovação, de estudo, né, para que a gente possa receber a influência superior. Mas se eu me limito a ativar os chakras, né, das sensações e obliterar, né, bloquear os chakras superiores, imagina o trabalho que tem que ser feito. E é por isso que André Luiz vai dizer, pode ficar séculos, né, um espírito que persiste nisso. Porque não bastando ter essa situação, ele vai projetar no mundo isso. Então ele só vê diversão, sexo, comida, bebida, preguiça. Vai para o mundo espiritual, ele projeta isso, se cerca de pessoas que também querem isso, e o processo pode demorar muito tempo, né? Precisa muito amor, muita luz, muita compaixão, muita renúncia, né, para poder alterar uma situação dessa. Oi, Yuri. É isso que você falou no último, porque estava pensando assim nesses ambientes purgatórios, nessas zonas, as umbralinas, tudo isso, eles estão fechados nesses sentimentos, nessas monoideias, nesse ambiente, essas idioplastias, não? Tudo isso está ali, mas como é possível sair desse ambiente se somente estão fechados aí? Agora, o que você falou no último, amor, luz, mas isso vem dos benfeitores somente. Não sei se é porque, se não, como? Depende, Yuri. No texto que nós falamos de Emmanuel, não podemos esquecer que ele falou que nós nos refletimos uns nos outros e que ninguém está isolado desse processo.
Então, chega um momento em que a simples convivência, né, com pessoas diferentes produz em nós um efeito e nós produzimos neles um efeito. Então, é por isso que os benfeitores descem a essas zonas, porque sempre haverá alguém que está no limite do cansaço ou que começou a se questionar. Mas como é que ele vai começar a se questionar? Primeiro, porque ele começa a olhar para si mesmo e dizer: bom, parece que isso aqui não está legal, né? Não está funcionando. Segundo, porque se você permite a ele interagir com outros, ele começa a ver que tem gente feliz, tem gente que está bem, tem gente que pensa diferente. Então é por isso que os benfeitores não podem, embora essas regiões sejam regiões muito fechadas, é por isso que eles as visitam regularmente. Mas eles se disfarçam muitas E vezes. muitas vezes tem que se disfarçar, né? Porque é aquele benfeitor que chega para um espírito, né, um chefe de falange ou um membro dessas falanges espirituais e vai dizer: poxa, tá tudo bem, né? Você parece que tem andado meio triste esses últimos tempos, né? E aí permite o diálogo, permite a conversa, né? E aí você começa a fazer o processo terapêutico. Então, sim, pode demorar muito tempo. É por isso que muitas vezes, Yuri, ele fala também no texto, né? O benfeitor fala no texto que nós temos nas 4 primeiras páginas, que muitas vezes eles vão fazer esse trabalho e imediatamente colocá-los para reencarnar. Porque, ao menos no mundo físico, nós estamos expostos a uma variedade de pensamentos, de intercâmbio, de encontro com pessoas diferentes, né? Se ligar um rádio te faz ouvir coisas diferentes, ligar a televisão, né? Hoje em dia com as redes sociais. Por mais que você esteja ainda ligado àquela inferioridade, você sempre terá a ocasião de assistir um filme, né? Que te lembra, que te desperta sentimentos superiores, né? Pensamentos nobres. Ah, tá todo mundo falando desse filme, vamos assistir, né? E aí você assiste, se te comove. Então, esse desperta nessa pessoa que muitas vezes é fria, indiferente, hedonista, né? Desperta sentimentos, coisas que ele não tinha ainda nele, né? Ou que estavam bloqueadas nele. Então, são esses lampejos, né? E se o espírito se agarra a isso, né, ele pode começar a sair, né? Então, o processo pode ser muito lento, enquanto não tem engajamento, enquanto o espírito não adere ao processo de mudança. E por que que é difícil aderir ao processo de mudança? Porque exige trabalho sobre si mesmo. Por que que não é difícil aderir à bagunça? Porque não exige trabalho nenhum, né? Minha mãe dizia, né? Para baixo todo santo ajuda, né? O problema é para cima, né? Então, para descer a ladeira você tem um monte de amigo, mas para subir todo mundo desaparece, né? E você tem que fazer o trabalho sozinho. Então, o espírito tem. Por que que é importante ter uma forma diferente de pensar e de sentir, né? Porque enquanto você não adquire ou não começa a prestar atenção em formas diferentes de pensar, né, você não vê possibilidades, né? Você tem que olhar e falar, não, peraí, pode ser diferente, né? Pode ser diferente. E eu quero que seja diferente. Então, o espírito, ele embarca no processo, Mas né? é muito difícil para a gente, né? Essa compreensão, mas por que que a pessoa não entende? Por que que a pessoa continua insistindo em viver naquela situação e não muda, né? A gente tem perto da gente sempre, acho que todos nós aqui temos, né, exemplos de pessoas que estão, né, vivendo de uma forma diferente da nossa e insistem em viver daquela forma sem a busca, né, de uma mudança.
Então, como César colocou numa das partes dos textos, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Então, é um trabalho, né? Como já foi dito, é um trabalho de engajamento. Enquanto o espírito não se cansar daquela situação e não se engajar na busca de novos prazeres, de novas sensações, de novas fontes de alegria, o processo não fica parado ali, porque ele continua a estar se satisfazendo naquele meio onde ele vive. Aquilo, por enquanto, está sendo suficiente para ele, né? E não sente necessidade de algo mais. Mas chega uma hora que cansa, chega uma hora que o espírito, porque o progresso, ele é inevitável, né? O espírito tem que progredir. Em algum momento, o cansaço e vai abrir uma frestinha para que a luz entre, e aí o processo de busca, de melhoria vai começar a acontecer, né? E é por isso que o trabalho tem que ser feito, né? Nós falamos, nós damos livros, nós publicamos mensagens, às vezes um pequeno texto no Facebook pode levar uma pessoa à reflexão. É por isso que o estudo é importante, porque ele nos leva ao menos a novas formas de pensar, né? E de perceber a realidade, ou seja, de sentir. Quando nós fazemos o trabalho nas reuniões mediúnicas de doutrinação, o que que nós estamos fazendo, né? Então, pede-se ao doutrinador que tenha muito carinho, né, muito amor, mas também muita firmeza, e que ele proponha ideias renovadoras a esse espírito, ou que ele leve esse espírito a ver a própria situação dele por um ângulo diferente, né? Então, o doutrinador, ele age como ele faz alguém ele trabalha na ruptura de percepção daquele espírito, né? Por exemplo, você tem o caso, né, daquela mulher que estava lá no 11 de setembro de 2001 em Nova York. Ela viu, né, os aviões e ela estava no edifício, saiu correndo. E aí ela escutou, né, ela ficou traumatizada a partir daquele momento. Então, quando ela escutava carro de polícia ou de bombeiro, ela entrava em choque. E aí ela foi para um terapeuta, né? E naquele momento, no consultório, ela começou a ouvir um bombeiro, né? Um carro de bombeiro que vinha vindo, e ela começou a entrar em pânico e a gritar: "Você não está ouvindo? Você não está ouvindo? Né? O carro de bombeiro, alguém está em aflição, alguém está morrendo, alguém", né? E aí ele gritou para ela: "O socorro está vindo." Aí ela: "Ah, é verdade." Né? Ele falou: "O socorro está vindo, né? Você não tem que ficar traumatizada. O carro de bombeiro significa que o socorro está vindo." Né? Aí ela acabou o trauma. Quer dizer, é uma alteração de percepção. Esse é um trabalho difícil, né? Você tem que levar o espírito muitas vezes a ver a vingança, transformá-la em perdão, né? A perseguição né, em aceitação, em abandono daquela situação. O ódio, O ódio, incompreensão. incompreensão, ele tem que ver a si mesmo, né? Então, é esse processo, né? Nós temos o privilégio de vir aos estudos, de entender que estamos fazendo isso voluntariamente. Mas para um espírito obsessor, para um irmão necessitado, ele precisa dessa mudança de percepção. É por isso que nós fazemos palestras, estudos, né? Divulgamos livros, porque é nesse momento que nós começamos a ter uma mudança de pensamento, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito, e no mundo em que nós estamos, não é diferente do mundo dos espíritos que André Luiz descreve para nós, né? A diferença é que nós estamos todos encarnados, né? Cercado por espíritos que nos influenciam, que nem sempre nós percebemos. Mas é esse processo, né? E André Luiz nos explica muito bem, assim como Emmanuel, o porquê que essas zonas inferiores se constituem, como elas são formadas, por que é tão difícil,
né, mudar a situação desses espíritos, mas pega aqui na Terra, né? Tem lugares nas cidades que você não pode entrar. Tem lugares no Rio de Janeiro que é melhor você não ir, ou no México, né? Você sabe que são zonas controladas pelo crime, né? Então, não é muito diferente. E nós aqui fazemos o quê? Escolhemos os nossos amigos, convivemos com quem gostamos, com quem aprecia as mesmas coisas que nós, mas temos que sair para trabalhar, temos que andar no tráfego todo dia, temos que encontrar pessoas nos lugares. Então, nessa convivência é que nós vamos podendo fazer esse trabalho, né, de mostrar formas diferentes de pensar, formas diferentes de sentir e de agir. Então, é isso, né? Mas é muito bonito, né? Esse estudo da mente daria, só nele mesmo daria um seminário de várias horas, né? A gente passou por cima, batido aí de muita coisa. Oi, Karen. Hola, buenas noches. Estaba pensando en la parte del texto que dice que los animales, por ejemplo, necesitan de las plantas, ¿no? Para alimentarse. Y asimismo nosotros los humanos necesitamos de otros humanos también para aprender. Y pensaba, antes yo pensaba como la vida era como un tren y hay personas que se suben contigo en el vagón y van contigo en el viaje y después se bajan y ya no las ves más, ya no comparten contigo esas vivencias. Y cómo es difícil a veces, hablo por mí, aceptar cuando las personas se van, cuando amistades ya simplemente ya no encajan más con lo que pasa en mi vida y, y cómo a veces no nos damos cuenta que las personas vienen para enseñarnos algo. O sea, estamos todos aquí para aprender, ¿no? Y ese es nuestro propósito. Y el libro lo marca muy bien, ¿no? Cómo se nos olvida que venimos aquí para aprender y nos utilizamos unos a otros en grupo para seguir aprendiendo. Pero ahí pensaba como este apego, ¿no? De cómo es difícil, por ejemplo, soltar amistades que llevan contigo muchos años, pero simplemente ya no tienes nada más que aprender de ellos. Y ellos ya no están abiertos tal vez para tú enseñarles. Entonces simplemente ya no están en el mismo camino y se apartan y pues ya cada quien toma su camino. Y muchas veces no sabemos cuánto va a durar ese tiempo juntos, ¿no? Por eso la importancia de hacer que la convivencia valga la pena, que el tiempo ya sea corto o mucho que esté en nuestras vidas, nosotros que estudiamos aquí, poder sembrar esa semilla, poder aportar algo, porque realmente no sabemos cuánto tiempo van a durar en nuestra vida, ¿no? Yo me pongo a pensar en mis amigas que llevábamos muchos años de amistad y de repente sin alguna razón aparente, no hubo ningún conflicto, no hubo ningún problema, simplemente cada quien toma su camino y ya nunca más nos volvemos a hablar. De repente mandar un mensaje, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y a veces te das cuenta que necesitan una palabra de aliento y necesitan a lo mejor un mensaje o algo que justamente nosotros estudiamos aquí, ¿no? Es muy curioso cómo después de que las personas se van, los caminos se vuelven a cruzar y es cuando ellos tal vez están listos para escuchar, ¿no? Y nosotros también para escuchar lo que ellos tienen que decir. Entonces, pensaba como la importancia de aprovechar ese tiempo, de compartir con las amistades. A veces me ha pasado que estoy en ciertos lugares y las pláticas son tan bobas, así tan vacías, que digo, no puede ser que esté perdiendo mi tiempo aquí escuchando esto en lugar de hablar cosas como más profundas e importantes, ¿no? Pero igual, pues la parte de entender que no todos estamos listos o no todos están abiertos para conversaciones así de profundas, ¿no? Era, era eso. Gracias. Graças, Karen.
Mas isso dá para ser compreendido perfeitamente no mecanismo que nós estudamos hoje, né? Se a mente é o espelho da vida e nós interagimos, né? A vida começa a nos dar como imagem, né? Como reflexo, aquilo que nós começamos a projetar nela, né? Naquele ciclo de influências. E eu começo a dizer para a vida, olha, eu estou procurando pessoas que queiram isso, que queiram, né? E a vida começa a me trazer, né, essas pessoas. Então é natural que aquelas que não têm mais, não estão mais nesse circuito nosso de interação, comecem a sair, né? Ou elas aderem e dizem, nossa, que interessante isso, né? Gostei. Mas às vezes elas não estão prontas, como você disse. E aí elas se afastam, né? E o dia que estiverem prontas, elas, né, estarão prontas. E às vezes não estarão, né? Estarão um dia, talvez numa próxima encarnação, talvez nessa. Mas é interessante que nós, quando saímos desse processo e avançamos, né? Não recuamos porque perdemos amizades, novas pessoas começam a aparecer na nossa vida, né? E são pessoas que vão acrescentar, que vão melhorar, que vão nos enriquecer. E depois aquela pessoa pode voltar, né? E aí nós podemos ajudá-la, né? Porque teremos elementos para isso. Oi, Giovana. E é nesse sentido que o nosso crescimento, a nossa renovação, a nossa transformação está diretamente ligado à transformação da nossa mente. Quando a gente muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de pensar se eleva, nós saímos do ciclo e mudamos as nossas percepções, as amizades, tudo vem junto. Então, a renovação do nosso pensamento, né, da nossa Se mente, inicia um outro se ciclo, na verdade. inicia e então nós vamos crescendo, nós vamos nos transformando. Então, disse Paulo de Tarso, né, ele fala, não vos conformeis com o mundo, né, mas, como ele diz, assim, deixa eu ver aqui certinho a frase dele, não nos conformemos com este mundo, mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente. Então, não nos conformemos com o que a gente tem que buscar mais, existe mais, né? Então, a renovação da mente nos permite buscar esse mais e sairmos, né, desse circuito. E não dá para fazer isso sozinho, né? Por isso que a gente busca no estudo, nos livros, né? Naqueles que podem nos ajudar, né? Porque quando você lê um livro como esse, por exemplo, né? Você está aprendendo com André Luiz, com Chico Xavier, com Emmanuel, né? E quando você lê um Leon Denis, você está aprendendo com o espírito, né? Dessa grandeza, né? Oi, Esmeralda. Buenas tardes. Sí, Olá. quería comentar que antes que nada, gracias, porque pues ya más de 40 Estamos te perdendo. muy sola. Actualmente estoy en terapia psicológica y de veras comentamos con mi terapeuta que dice, sabes, yo creo que veniste blindada, porque siento que no encajo en ningún grupo. Como dice Karen, los temas son a veces muy profundos y como dice ella, qué bobadas, o sea, te enfada, te saca de tus casillas las pláticas que dices, mejor me voy de aquí, estás más a gusto sola. Entonces a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo estoy aquí? Pueden pasar las horas que sean y feliz y yo quiero más y escuchar más y escuchar más y sin embargo no los conozco, están tan retirados de aquí donde estoy y todo y se siente esa afinidad vibratoria como comenta Yuri. Entonces es algo muy bonito, pero hasta que ya entiendes esto del espiritismo, porque antes yo decía, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué tanto rechazo? Y ahorita lo veo desde el punto de vista vibracional, que dices, bueno, pues simplemente no encajas porque es una vibración distinta, son otros objetivos los que vemos. Entonces, pues para mí me ha servido muchísimo el espiritismo, ya no me siento así de rechazada como antes, digo, no, simplemente quizás todavía no estén las personas en el conocimiento que nosotros tenemos para empezar desde el espiritismo. Y ahorita incluso esto me ha hecho que sea un poco más tolerante con mi prójimo, porque antes pues sí, yo quería cambiar de raíz y ahorita digo, no,
es mi reforma moral, es mi cambio y poco a poco se va a ir dando lo demás. Y la verdad me ha ayudado muchísimo y escuchar ahorita digo, bueno, no soy la única, pero pues sí somos pocos y más acá en México somos muy pocos. Entonces, pues gracias, gracias y quería compartir nada más esto que me ha ayudado mucho para no sentir esa soledad que sentí por 40 años. Nada más, gracias. Graças, Esmeralda. Graças, Esmeralda. Mas você está no caminho certo, né? A reforma, compreensão, a reforma de nós mesmos, e ao ponto em que nós começamos a compreender e até a auxiliar as pessoas, né? Tem E, mais gente sofrendo, né? E esperando encontrar um grupo para. e mesmo as pessoas que nos rechaçam, né? Que nos ignoram ou que nos perseguem, ou à medida que nós nos transformamos e começamos a entender como lidar com isso, né, nós podemos virar, na verdade, o jogo. E a nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa forma de lidar com serenidade com as coisas, as pessoas percebem, né? Elas percebem, ninguém é bobo, né? Elas falam, poxa, essa pessoa tem uma forma tão serena, tão tranquila de lidar com as coisas, né? De onde vem isso? Né? E é aí que nós podemos, né, virar o jogo. Mas sim, esse isolamento acontece às vezes, né? Eu conheço um professor no Brasil que ele diz: eu só não enlouqueci, só não fiquei em profunda depressão porque eu não sabia que eu estava isolado, né? E, e ele falou: depois eu descobri que eu vivia num deserto, né? Porque eu não tinha com quem conversar, não tinha quem se interessasse pelos assuntos que eu me interesso. Não tinha. E aí ele falou uma coisa que foi talvez uma das coisas que nos levou a começar, né, os grupos ele falou, eu decidi que não existia, eu ia criar eu mesmo, né? E então é aí que nós começamos, né? E aí de repente você tem um monte de amigos, né? Então não, nós não estamos distantes, né? Nós estamos mais perto do que estaríamos se estivéssemos só em ocasiões sociais, né, aparentemente próximos, mas quando você está num grupo de afinidades, num grupo de pessoas que estão buscando o crescimento, né, a melhoria, e nós vamos instaurando isso, né, e hoje, de repente, nós temos, né, eu jamais imaginei ter amigos no México, né, e na Venezuela, na ilha Na Ilha da Reunião. da Reunião, lá no Pacífico, né? Tem uma senhora que vem lá da Ilha da Reunião para os estudos em francês, outra que vem da outra ilha lá na Espanha, né? Enfim, né? De repente você tem amigos no mundo e quem são esses amigos? São os bons amigos, porque cada um deles traz alguma coisa, cada um deles fala uma coisa que, né, você cresce e estão juntos né, só de estarmos aqui nesse processo de crescimento juntos é maravilhoso, né? E a vida é essa luta mesmo, né? O nosso tempo acabou, mas para finalizar, às vezes nós vivemos, né, na solidão, no deserto, mas eu lembro sempre dos primeiros cristãos, né? Muitos deles se isolaram do mundo porque começou a ficar muito difícil, né? E escolheram o caminho de ir viver no deserto, no Egito. E é aí que começa, né, a vida monacal e monges e freiras e que vão virar mais tarde isso. Mas às vezes nós estamos vivendo, né, em lugares em que temos essa sensação de solidão. E é por isso mesmo que nós temos que fazer isso que estamos fazendo, né? Manter firme, né, o nosso interesse pelo estudo, pelo aprendizado, pela descoberta. E eu fico encantado, né? Por exemplo, eu adoro quando sou eu que preparo, porque eh, me obriga, né, a pensar, a refletir, a organizar, e aí eu vou fundo, né? Eu tenho um monte de coisa que eu não apresentei, mas eu guardei porque eu falei para uma palestra,
por um estudo, né, a gente já coloquei de lado, porque não dá, no tempo a gente tem que realmente fazer, né, entrar no tempo que nós temos. Mas é muito vasto, muito vasto. E vale a pena, né? É muito rico tudo isso que nós estamos aprendendo, e isso nos muda, né? Isso muda a nossa forma de pensar, como a Esmeralda bem testemunhou, como a Karen falou, e isso vai nos trazendo todo um novo universo, né? De pessoas, de vivências, de amigos, e isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, muito bom. Nós aqui agradecemos, né, a oportunidade de termos amigos e estudarmos juntos e estarmos aprendendo. Isso é maravilhoso, né? Que a gente possa prosseguir. Então vamos. Todos, muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Vamos fazer a nossa prece e agradecer pelo nosso estudo. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, amigos, mestres, nós agradecemos esta energia do alto que vem a nós para transformar nossa percepção, para reorganizar o nosso pensamento, para estruturar nossas emoções, para nos mostrar que a vida é construção, é trabalho interior, é renovação. Que nós possamos, Senhor, permanecermos abertos a esta luz, a estas influências superiores, que possam iluminar a todos nós, que possam esclarecer e guiar nossos irmãos, que vêm em busca igualmente de auxílio, outros de renovação, outros que amam também terem amigos com quem possam partilhar momentos de estudo e de reflexão, e possamos expressar a estes irmãos o nosso carinho fraterno, nosso abraço, porque vamos também fazendo amigos na outra dimensão da vida. Que nós possamos, Senhor, prosseguir, aprender, melhorar, crescer. O Senhor nos abençoe, abençoe nossas vidas, nossos lares. Que o Senhor nos ilumine neste caminho de aprendizado, de crescimento. Somos infinitamente gratos, Senhor, pelo vosso amor, que como um sol renova a vida, ilumina caminhos, regenera nossas almas. Que o Senhor permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.